Há uma coisa que não diz na música, mas eu vou bem dizer, que a Maputo tem a rádio universitária, tem o Planeta B, que vai ao ar todas as quintas-feiras, pelas 16 horas em ponto, onde nós falamos sobre meio ambiente. Hoje não será diferente, eu sou Manuel Maloa e estou aqui acompanhado de uma ativista ambiental. Lembrando que esta é a nossa 31ª edição de hoje, dia 13 de junho de 2026. Convido a convidar os seus amigos, os seus familiares, todos aqueles que puder, para sintonizarem agora 97.4 FM e hoje vamos aprender aspectos relacionados à conservação da biodiversidade e estou aqui, como já bem dizia, muito bem acompanhado com a ativista ambiental Maceda Gaveta, a quem eu gostava de desejar as boas-vindas e agradecer imensamente por ter acolhido positivamente o nosso convite. Olá, Maceda. Olá, Mano Maloa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui e partilhar o pouco que sei convosco. Meu nome é Maceda Gaveta, sou estudante do curso de licenciatura em Educação Ambiental, frequento o 2º ano. Queria também aproveitar esta oportunidade para desejar um feliz aniversário à minha irmã, que hoje completa mais de um ano de vida. Mana Dani, feliz aniversário! Uau, a Mana Dani hoje faz mais um ano de vida e ela foi, digamos, de uma forma muito especial aqui na rádio universitária, foi felicitada pela Maceda. Pois é. Se tivesses aí um poema ou uma palavra, deixa ficar aqui para a Mana. Eu já disse para ela que ela é meu espelho, ela é minha inspiração, ela é minha mãe, pronto. Ela já recebeu a mensagem. Uau, muito querido da tua parte, Maceda. Maceda, quando é que começou esta preocupação toda por questões ambientais? A preocupação por questões ambientais começou quando eu comecei a frequentar o curso de licenciatura em Educação Ambiental. Antes disso, eu não me preocupava, não dava a mínima para isso, mas depois de cursar a Educação Ambiental, eu passei a ter uma atenção mais elevada sobre as questões ambientais. É excepcional. É interessante que, eu em particular já vinha tendo ideias, sempre gostava de questões ambientais, mas o engajamento aumentou, claro, com a universidade, porque nós começamos a desenvolver outras perspectivas e começamos a ver a urgência da coisa. Hoje nós vamos falar sobre a conservação da biodiversidade e nós naturalmente não poderíamos falar sobre conservação da biodiversidade sem primeiro perceber o que é a biodiversidade. Esta é uma ótima questão para iniciarmos com a nossa conversa. E olhando para a própria palavra biodiversidade, nós percebemos que há uma junção de dois termos, nomeadamente o termo bio e o termo diversidade. O termo bio pode ser entendido como vida e o termo diversidade pode ser entendido como variedades. Então, quando falamos da biodiversidade, nós estamos falando da variedade de formas de vida que existem no planeta Terra. Ou, por outras palavras, estamos a falar da variedade de seres vivos que existem no nosso planeta. Isto inclui variedade de animais, variedade de plantas, variedade de fungos, entre outros micro-organismos. Uau, uma definição tintim por tintim, Maceda. Começou mesmo aqui por destrinchar, é assim como se diz, não é, Maceda? Destrinchar este termo biodiversidade, que ele é composto por duas partes. Sim. Bio, que é vida, diversidade. Então, variedade de vida que compõe a nossa Terra. Sim. Uau, excepcional. Agora, por que é que
é importante na nossa terra nós termos assim essa toda variedade de vida? É importante nós termos essa variedade, nós temos a biodiversidade, porque a biodiversidade desempenha um papel fundamental para o equilíbrio e para a manutenção do equilíbrio do planeta Terra. Por exemplo, a regulação do clima, a purificação do ar, a purificação da água, entre outros serviços ecossistêmicos que a biodiversidade nos oferece. Uau, é importante porque, em suma, vai garantir muitos desses serviços. Estava aqui a dizer, por exemplo, a questão da purificação do ar, etc. Podemos ter um exemplo mais ou menos específico, assim, de um momento ou uma situação em que nós podemos ver a biodiversidade em ação, por exemplo, a questão da árvore. Por exemplo, a questão da árvore. Sim. Sim. Em relação à regulação do clima, nós temos as árvores que são uma fonte de oxigênio, e no processo de fotossíntese elas também absorvem o dióxido de carbono. Exato. Então, durante este processo, durante este fenômeno, eles proporcionam aquilo que é a regulação da temperatura da superfície terrestre. Uau, agora estou a entender. Por essa razão, nós muitas das vezes começamos a ver que é mais confortável em termos de temperatura estarmos em lugares onde tem muitas árvores. Sim. Afinal de é contas, mais fresco. é mais fresco. Sim. Afinal de contas, essa toda variedade, árvores, animais e não sei quantos, é muito importante, e cada um vai exercer o seu papel, e no final do dia todos vão garantir esse bem-estar. Exato. Todas as espécies, animais assim como vegetais, são um elo fundamental para aquilo que é a biodiversidade, para aquilo que é a manutenção da vida no planeta Terra. Todas essas espécies desempenham uma função fundamental. Uau, função fundamental, uma palavra-chave aqui, anotem isso, meus amigos. Agora, Maceda, será que a biodiversidade, em termos de biodiversidade no mundo, será que está tudo bem? Não, Mano Malo, infelizmente não está tudo bem em relação à biodiversidade. Há uma lista de fatores que ameaçam a existência da biodiversidade. Eu trouxe aqui uma lista de mais ou menos 5 fatores que ameaçam a biodiversidade. Em primeiro lugar, nós temos as mudanças climáticas, que além de serem um fator que ameaça a biodiversidade, é também um tema que está a ganhar muito destaque atualmente, e provavelmente daqui a alguns anos poderá alcançar uma fama igual ou superior que a fama do Mr. Bar. É brincadeira, mas sim, as mudanças climáticas, elas são um fator de ameaça para a biodiversidade. Mas o que são mudanças climáticas, né? Exato. O que são mudanças climáticas? Quando falamos de mudanças climáticas, nós estamos nos referindo às alterações nos padrões climáticos considerados normais do planeta Terra. Então, há aqui uma alteração nesses padrões climáticos, o aumento da temperatura, eventos climáticos extremos e chuvas ou secas também intensas. Então, estes fenômenos eles vão influenciar, eles vão em algum momento representar uma ameaça para a biodiversidade. Por exemplo, se há uma tempestade ou chuvas intensas num determinado local, num determinado habitat, este local, este habitat, ele pode ficar inundado, assim que é, tornando-se impróprio para a sobrevivência de várias espécies. É excepcional esta questão de nós refletirmos que as mudanças climáticas são uma grande ameaça atualmente à biodiversidade. É só nós vermos a questão
As próprias mudanças climáticas, atualmente, ao nível em que a ação humana condicionou ou conduziu para que as temperaturas, os padrões climáticos, como aqui a Maceda dizia, alterassem-se antes mesmo da Terra estar pronta para isso. Há quem diz que as mudanças climáticas sempre aconteceram, é um fato, mas só que atualmente nós, por causa da nossa ação, estamos a acelerar este processo antes mesmo da biodiversidade estar pronta para estas alterações. Exato. Agora, tenho aqui um outro fator que constitui uma ameaça para a perda da biodiversidade. A poluição. A presença de produtos tóxicos, de substâncias indesejáveis em ambientes aquáticos ou terrestres constitui uma ameaça para a biodiversidade. Imagina se tu deitas quando estamos na praia, estamos com os amigos a conversar, a lanchar e tudo que nós compramos, tudo que nós usamos para comer, nós deixamos ali mesmo na praia. Por algum acaso, estes, por exemplo, copos ou garrafas que nós deixamos ali na praia vão parar dentro do mar. Dentro do mar existem espécies que podem ficar presas dentro dessas garrafas e isso constitui uma ameaça para a biodiversidade. A poluição, ela em todas as suas formas. Falamos da poluição hídrica, poluição do solo, poluição atmosférica, poluição radioativa. Em todas as suas formas, ela constitui um perigo, uma ameaça iminente para a biodiversidade. Porque se só nós, como homens, ficamos em risco, imagina os outros seres vivos. Imagina os outros seres vivos. Esse é um fato. Vamos lá perceber. Aqui a Maceda estava a falar sobre o impacto, mais ou menos. Nós, quando vamos à praia, deixamos ali o lixo na praia. Nós sabemos que no final do dia a maré enche e depois, quando a mesma acaba levando consigo muitos daqueles resíduos que nós deixamos na praia e, consequentemente, impacta e muito aqueles outros seres. Podemos ver também, como dizia aqui, a questão da poluição atmosférica, a questão da poluição do solo. Nós muitas das vezes pensamos que impacta só os animais e as plantas. Mas nós nos esquecemos que nós, seres humanos, também dependemos e muito da qualidade do meio ambiente. É só vermos se o ar estiver todo ele poluído, impacta muito na nossa própria saúde. Mas este é um elemento que nós muitas das vezes acabamos não nos vendo ou não prestando atenção. Agora, Maceda, Sim. Como é que esta perda da biodiversidade, desta variedade de vida, como bem dizia, pode afetar os ecossistemas, assim como o que a natureza nos proporciona? Bem, a natureza é a nossa fonte de matéria-prima. A natureza é a nossa fonte de alimentos, a natureza é a nossa fonte de medicamentos e falar da natureza é basicamente falar da biodiversidade. Então, se esta natureza ela é afetada, automaticamente nós também seremos afetados, porque nós dependemos mais dela do que ela depende de nós. Nós precisamos da natureza para extrair matéria-prima, para a construção das nossas casas. Precisamos da natureza para extrair medicamentos. Precisamos da natureza para o nosso sustento. Então, se há uma ameaça para ela, automaticamente há também uma ameaça para nós. A perda da biodiversidade, ela vai reduzir aquilo que é a capacidade dos ecossistemas de produção. Eles não vão conseguir produzir da mesma forma como eles produziam. E, consequentemente, nós estamos a dizer que nós, como dependemos muito destes recursos, a capacidade ou o nível de recursos que estariam disponíveis seriam reduzidos. O mesmo nós podemos ver a questão de escassez de peixe, muitas das vezes porque
há pescadores que fazem aquilo que chamam de pesca predatória, usam rede de arrasto, aquelas redes de mosquiteiro, redes mosquiteiras, e pescam com aquilo, levando até os peixes miúdo, peixes pequeninos, e consequentemente os mesmos não chegam à fase adulta. Não chegando à fase adulta, nós estamos a dizer que o nível de peixe disponível vai baixar. E isso já está a acontecer. Exato. Nós podemos ver mesmo na Baía de Maputo, onde os pescadores reclamam que agora é possível ir ao mar e voltar sem peixe. Na Baía de Maputo não exatamente está a acontecer por causa de usar redes de mosquiteira. Mas há outras regiões do país que ocorre por causa da rede mosquiteira. Mas não é só esta a forma de nós vermos a escassez de peixe, há várias outras. Só estava aqui mesmo a dar um pequeno parênteses sobre esta questão de, como a Maceda estava a dizer, escassez de alguns recursos. E ainda neste pequeno parênteses, é preciso respeitarmos o processo de regeneração da própria natureza, darmos um tempo para ela se recuperar. Isto leva-nos a um terceiro fator que constitui uma ameaça para a perda da biodiversidade, que é a sobreexploração de recursos. Se calhar o termo seja um bocadinho complicado, sobreexploração. De facto, eu já queria mesmo perguntar o que é isso de sobreexploração. O quê? Sobreexploração de... Sobreexploração de recursos. Sobreexploração de recursos, está anotado. Então, quando nós falamos de sobreexploração de recursos, nós estamos a falar de uma exploração excessiva, uma exploração desenfreada, que pode causar uma possível extinção dos mesmos recursos, uma possível extinção ou diminuição da espécie em questão. Uau, gostei muito deste termo, sobre a exploração de recursos, porque é algo que acredito eu que está muito associado também à questão do consumismo. Exato. Nós queremos porque queremos, eu quero explorar, e de certa forma acabo não dando tempo daquela, se é uma espécie, voltar a desenvolver-se ou terem descendentes, mas eu simplesmente quero explorar, e quando dou por mim já não há. Se mesmo na vida não respeitamos o processo, imagina respeitar o processo da natureza. Isso dava um bom corte. Agora, estamos aqui a dizer que há algumas ações, algumas causas, algumas práticas que de certa forma comprometem e muito ameaçam a biodiversidade. A Maceda estava aqui a falar sobre as mudanças climáticas, sobre a poluição e também sobre a exploração de recursos. Agora, estamos aqui, já elencamos estas ameaças. Quais é que são as principais estratégias que podem ser usadas ou são usadas na conservação da biodiversidade? Algumas estratégias que nós podemos usar para a conservação da biodiversidade são as políticas públicas. Por exemplo, nós temos a lei da floresta e fauna bravia. Temos, além dessa lei, outras leis que regulam a forma como nós extraímos na natureza. Então, estas leis, elas vão nos ajudar a conservar a biodiversidade, na medida em que nos impedem ao homem de explorar excessivamente a natureza. A criação de áreas de conservação, também áreas ou unidades de conservação, é uma estratégia para promover aquilo que é a conservação da biodiversidade. E como educadora ambiental, não me canso de dizer que a educação ambiental também é uma das estratégias que nós podemos usar para a conservação da biodiversidade.
puxou aqui a sardinha para a sua brasa. Mas é justo, claro, porque afinal de contas quem cria estes problemas é o ser humano. E se o ser humano não for educado para que ele possa mudar esta coisa que está aqui dentro, os seus comportamentos, os seus valores, princípios, atitudes, de certa forma nós não vamos estar a fazer nada. Então é preciso que esse ser humano também se reveja, se reinvente, de modo que possa melhor conviver com as outras espécies. Por isso a educação ambiental também conta aqui. Agora, como é que estas áreas, falou aqui sobre áreas de conservação, áreas protegidas, áreas de conservação, estamos a falar aqui parques nacionais, reservas, há outras classificações. Como é que contribuem para a conservação da biodiversidade? Eu, por exemplo, sempre achei que estão ali só os seres e estão ali, ponto final. Por que que nós não vamos ali, abatemos aquelas espécies, levamos, vendemos? Então, por que é que são importantes estas áreas? Essas áreas de conservação, elas são importantes em primeiro lugar porque nos impedem de explorar excessivamente a natureza. Como Mano Manuel já estava a dizer, eu não posso simplesmente decidir que vou abater um elefante no Parque Nacional de Maputo. Não, isso não sai. Então, elas são importantes mesmo porque nos impedem de explorar excessivamente a natureza, garantindo a manutenção da biodiversidade. Em suma, as áreas de conservação, elas contribuem para a preservação, a conservação da biodiversidade. Fantástico. Agora estou a ver, afinal de contas, porque é que nós não podemos andar a ir aí nas áreas de conservação e ir a bater animais, porque afinal de contas é importante a existência deles e também não só, de certa forma, se não fossem protegidos, nós haveríamos de perder aquele, dizem por aí, é dito, né? Que é mais vale um elefante vivo do que um elefante morto. Agora, vamos mesmo perceber, será que há benefícios econômicos para as comunidades locais e não só com a conservação da biodiversidade? Sim, há benefícios econômicos para a comunidade local por causa da conservação da biodiversidade. As áreas de conservação, elas são um atrativo turístico, um atrativo para visitantes. E sendo estas um atrativo, haverá necessidade de se formarem de se formarem dentro da comunidade guias turísticos. E estes guias turísticos não vão fazer o seu trabalho de borla. Eles vão precisar de algum incentivo. Tendo este incentivo, isto será um ganho para a economia da própria comunidade. Por exemplo, se vêm visitantes da Nigéria, eu gosto da Nigéria. Se vêm visitantes da Nigéria e querem visitar o Parque Nacional de Maputo, eles vão precisar de um sítio para se acomodar, vão precisar comer. E por não conhecerem o parque, eles também vão precisar de um guia para acompanhá-los durante a sua visita. Então, penso que neste sentido, as unidades de conservação, elas podem trazer benefícios econômicos para as comunidades locais. Exatamente. Elas podem trazer benefícios econômicos para as comunidades locais. Muito interessante esta abordagem, porque eu aqui estava a falar esse Manuel que pensava que é só entrar aí a bater, é um outro Manuel que às vezes já aparece aqui no programa. Não que seja Manuel eu agora que estou a falar, ele já foi. Exatamente, por causa desta explicação. Muitas das vezes tendemos a pensar que
aqueles animais, se abatêssemos um elefante, vendêssemos, seria muito dinheiro. Mas não é bem assim. Mais vale eles vivos do que mortos. Porque um elefante vivo, várias pessoas vêm de outros cantos do mundo, ou como também daqui da África, como é o caso da Nigéria, que é um país que a Maceda gosta muito. Então, eles vêm para aqui. Vamos lá começar a pensar só desde o momento em que trata-se um visto de um certo país para vir para aqui. Um visto é dinheiro. Aeroportos, a questão das passagens, a questão dos hotéis. São muitas pessoas que trabalham nos hotéis. Ele ir até lá na área de conservação, quem vai lhe acompanhar. Há empresas que fazem esse trabalho de viagens. Estamos também aqui a dizer que lá nas comunidades locais eles teriam talvez a possibilidade de adquirir um produto que é produzido localmente. Sim. Já estamos a falar do artesanato local. Artesanato local. Exato. Então, de certa forma, só por causa de nós termos elefantes vivos, estamos a dizer que é muito dinheiro que nós vamos ter como país, vamos ter como comunidades em relação a se aquele elefante se fosse uma vez só. Mas ele vai viver por 50, sei lá quantos anos, e sempre a garantir que o governo, assim como as comunidades locais, continuem a ter dinheiro. Olha como é espetacular conservar o meio ambiente. Na verdade, a ideia da conservação é mesmo essa: garantir que um recurso exista, permaneça na minha geração, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos, calhar até dos bisnetos. Então é mesmo isso, garantir que um recurso esteja disponível para as gerações atuais, assim como para as gerações futuras. Agora, eu aqui falei de uma espécie, a questão de elefantes, não é? Mas será que podemos ver outros animais ou plantas que se encontram de certa forma ameaçados também? Sim, podemos também ver que a tartaruga marinha, ela encontra-se ameaçada exatamente por causa da questão que o Manuel esteve há pouco tempo a referir, por causa do uso de redes mosquiteiras para a pesca. Então, enquanto eles estão ali a pescar, eles vão com o intuito de querer peixe, com o intuito de pescar peixe. E até meia. Com o intuito de pescar peixe. Dava um hip hop. Ok. Ambiental, um hip hop ambiental. O Mabjaya faz isso em algum momento. Então, chegado lá com aquela rede, em vez de pescar só o peixe, acabam também por recolher algumas tartarugas que estão lá. E isto, em algum momento, pode contribuir, pode colocar esta espécie em alerta de extinção. Agora, nós sabemos que está tudo, por exemplo, um determinado lugar, abatemos ali aquelas árvores todas, de certa forma todos os animais, as espécies que tinham ali foram-se embora, perdemos aquelas espécies. Como é que nós podemos fazer para que novamente haja, ou aquela área que foi degradada se recupere? Para fazer com que esta área degradada se recupere, nós vamos adotar estratégias de recuperação. Nas estratégias de recuperação nós temos as estratégias de recuperação, estratégias de restauração, estratégias de reabilitação, que todas elas têm o objetivo de recuperar aquela área. Algumas tentam fazer com que as condições, as características ecológicas daquele local sejam as mesmas, mas outras, infelizmente, não conseguem chegar a este nível, mas propõem um novo ecossistema, novas espécies para aquela área que foi degradada. Uau, muito interessante. Falou aqui desses termos: restauração, recuperação, tudo com são. Muito... E ré. Olha que eu não havia pensado nas iniciais, né? Agora, nós podemos ver algumas... podemos
ter alguns exemplos de iniciativas a nível global que, de certa forma, as mesmas podem conduzir a um sucesso no que diz respeito à luta pela conservação da biodiversidade? Sim, a Agenda 2030 é um grande exemplo das estratégias globais em prol da conservação da biodiversidade. A agenda ela tem muitos objetivos, tem 17 objetivos especificamente, mas os objetivos 14 e 15, eles falam especificamente da conservação da biodiversidade. Então, esse é um grande, se não dos maiores exemplos de estratégias globais para a conservação da biodiversidade. Temos este documento global que os países depois vão adaptando, vão criando estratégias em função do seu contexto e condições. É excepcional. A estratégia 2030 é interessante. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Exato. Agora, nós estamos aqui a falar sobre educação ambiental também. Estamos aqui com alguém que entende sobre educação ambiental. Agora, como é que a educação ambiental pode promover a consciencialização sobre a importância da biodiversidade? Primeiro dizer que a educação ambiental ela é uma estratégia, ela é uma ferramenta fundamental para a conservação da biodiversidade. Porque se a biodiversidade ela está ameaçada, está em perigo, está em risco, é porque houve uma ação para tal. E esta ação é de quem? Adivinha, Manuel? De quem? Do homem. Então, a educação ambiental ela é nada mais, nada menos do que uma educação virada para as questões ambientais. Então, através da educação, nós podemos transformar uma sociedade, podemos educar o homem de tal modo que ele tenha atitudes pró-ambientais, atitudes para a conservação da biodiversidade. Exato, porque o homem, nós aqui estamos a fazer o planeta B, é para que o homem, nós não estamos a fazer o planeta B para as árvores. Exato. Nós estamos a fazer o planeta B para os animais. Macacos. Gostas de macacos? Tem a mesma inicial do meu nome, então sempre que eu tenho que dizer alguma coisa que leva a mesma inicial que o meu nome, eu digo macaco. É mais prático. Maceda macaco. É mais prático. Agora, é naturalmente que nós fazemos o planeta B exatamente para que os seres humanos possam reinventar-se, mudar isto que está aqui, a cabeça, para que eles possam construir novos valores e agir de uma maneira ambientalmente consciente. Agora, quais são os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento na conservação da biodiversidade? Nós podemos notar aqui de uma forma geral a questão, por exemplo, das mudanças climáticas. Agora, num contexto Moçambique, quais são as coisas que a Maceda vê que nos afetam nós como moçambicanos no que diz respeito à questão da conservação da biodiversidade, as ameaças? Primeiro é o fato de nós termos de conciliar o nosso crescimento econômico com a sustentabilidade. Este fato nos coloca em conflito porque nós somos um país em via de desenvolvimento. Queremos desenvolver, mas desenvolver tendo em conta a sustentabilidade é digamos que difícil. Então é preciso termos um financiamento maior, um investimento maior para que o nosso desenvolvimento seja sustentável. Nós teremos de procurar tecnologias de produção mais limpa, que neste exato momento têm um custo mais elevado do que as tecnologias usadas antigamente. Mas muitas das vezes elas tendem a ser... eu por acaso também, em algum momento, é aquele outro Manuel agora que apareceu, tendia a pensar que essas tecnologias limpas, no final do dia, são muito caras. Mas, afinal de contas, elas são muito mais baratas se nós formos a considerar a longo tempo. Exato. Porque suponhamos que nós as indústrias usem maquinaria antiga
que muitas das vezes demais, emite demais, gasta muitos recursos e no final do dia, ao longo de 10 anos a usar uma maquinaria antiga, nós teríamos gasto maior em relação a se usarmos uma tecnologia mais limpa, porque desta forma vamos evitar que haja problemas de saúde pública e não só, várias outras questões. E ainda nas estratégias de produção mais limpa, elas são mais eficazes do que as outras estratégias, porque elas não esperam, além de elas pretendem tratar os resíduos gerados durante e depois do processo de produção. Então, esta é uma vantagem. Por quê? Porque isto reduz os desperdícios. Em vez de desperdiçar, nós podemos pegar nos nossos resíduos e reciclar, transformar num novo produto que pode novamente ser comercializado. É excepcional. Nós podemos fazer este processo de reciclagem. Eu fiquei a saber que a Maceda também já participou, já levou a cabo uma iniciativa que tem a ver com a questão de reutilização de resíduos, etc. Pode contar um bocadinho sobre isso? Sim, recentemente participei do programa Qual é a Ideia, que é uma iniciativa da Heineken em parceria com a IESEC em Moçambique. Eu, em colaboração com outros colegas, somos um grupo constituído por seis elementos. Desenhamos um projeto com o intuito de ajudar pessoas com necessidades educativas especiais a ter uma fonte de rendimento através da reciclagem. Então, com este projeto, nós praticamente estávamos baseados em 3 pilares que achamos fundamentais para a sociedade atual, que são empreendedorismo, inclusão e sustentabilidade. Estivemos há pouco tempo no Infantário 1º de Maio a implementar esta iniciativa na sua fase piloto e pronto, descobrimos que há ainda alguns pontos que devemos melhorar, há ainda alguns acertos a fazer, mas é basicamente isto. É isso, Manuel. Muito interessante ver esta abordagem da questão da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais, de modo a contribuírem ativamente na questão de reutilização, deste modo também obtendo o seu sustento. Exato. Eu acho muito interessante. Quem quiser naturalmente associar ou quem quiser apoiar esta iniciativa, porque são jovens que estão a conduzir, isto é muito bom, é só aproximar aqui a rádio universitária, procurar quem é que faz o Planeta B e ele vai direcionar às pessoas, aos jovens que estão a conduzir esta iniciativa e não só. Querido amigo, são neste preciso momento 16h50. Nós estamos aqui no Planeta B a falar sobre o que estamos a falar? Sobre conservação da biodiversidade. Exatamente. E estamos aqui com quem? Mana Macedinha. Estamos aqui com Maceda Gaveta. Então, muitos aspectos nós ficamos aqui a aprender, mas estamos já quase na nossa reta final e eu gostava de ouvir da Maceda quais são as ações que nós individualmente podemos tomar para ajudar na conservação da biodiversidade. A primeira ação que eu recomendo a tomarmos para contribuirmos para a conservação da biodiversidade é a redução do consumismo. Porque se reduzirmos o consumismo, reduzimos a busca por matéria-prima. E a matéria-prima é onde? Na natureza. A natureza é basicamente a nossa biodiversidade. Então, reduzindo o consumismo, nós vamos reduzir os níveis de demanda, os níveis de busca por matéria-prima, contribuindo assim para a conservação da biodiversidade. Evitem também deitar lixo na rua.
isso não é bom. O ambiente é nossa casa, nós não temos outra casa. Nós nascemos aqui, vamos voltar aqui. Será que mesmo vocês gostariam de ser enterrados num sítio onde tem plástico? Então, é basicamente isso. Vamos reduzir o nosso consumismo, consumo de água, consumo de energia, vamos poupar, vamos reutilizar, vamos reciclar, vamos tudo. Reciclar, reutilizar, reaproveitar. Tudo que tu conseguires fazer com R, faz. Começamos por reduzir. Se não conseguirmos reduzir, vamos reutilizar. E se não conseguimos reutilizar, vamos reciclar. Reciclar, sim. Ok, Maceda, eu costumo sempre a dizer que aqui no Planeta B, nós, eu e o convidado, ficamos sempre dentro de uma caixa e quando o tempo começa a passar, aquela caixa vai ficar apertada e agora estamos naquele momento em que estamos mesmo apertados, quase a sufocar. Então eu queria que a Maceda agora abrisse o seu coração, falasse aquilo que evidentemente não deixou aqui no programa, aquilo que gostaria que aquele nosso amigo que nos está a ouvir levasse no seu coração. Maceda, diga, abra o seu coração e fale para aquele que nos está a ouvir agora. O que é que gostaria que ele retesse deste programa? E também, aliado a isso, últimas considerações. Agradecer, Mano Maloa, pelo convite. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz e agradecida pela oportunidade que me foi concedida. E dizer àquele que me ouve neste exato momento que é preciso adotarmos um estilo de vida sustentável. Um estilo de vida sustentável que não é difícil, nem é caro. É muito barato, é econômico, sustentável. Precisamos adotar novas práticas proambientais, reciclar, reutilizar, reduzir, reaproveitar em prol do nosso meio. Porque as coisas que estão a acontecer agora, as mudanças climáticas, elas são fruto das nossas ações, elas são fruto daquilo que é a ação do homem. Então, nós precisamos, como cidadãos, como indivíduos, desenvolver atitudes, ter um estilo de vida, uma postura proambiental. Muito obrigado, Maceda. Assim foi o nosso Planeta B de hoje, dia 13 de junho de 2026, nossa 31ª edição. Estivemos com a Maceda Gaveta a falar sobre a conservação da biodiversidade. Estamos a ouvir agora a K10 Shankomar. Moçambique é muito bom. Estamos a sentir ritmos da nossa terra. Agora, resta-me só agradecer imensamente a todo aquele que acompanhou-nos nesta quase uma hora. Desejar votos de continuação de um ótimo dia, um ótimo final de semana, porque afinal de contas só nos veremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Eu sou Manuel Maloa e de mim para você um grande beijo! Tchau, tchau. Até próxima quinta-feira.